fazer tudo de novo. Isso, agora deu certo. Agora está gravando. Bom, pessoal, mais uma aula de hebraico. Vocês estão sendo gravados, tá? Eu normalmente aviso porque daí, se vocês autorizam também, né? Depois a imagem de vocês, a do Pedro com essa barba, do André tocando aí teclado, da Mayra sempre feliz e simpática, Giovanete sempre feliz e simpática, Marciano. E aí depois vocês podem ver as aulas aí no decorrer da semana, para tirar dúvida. No mais, a gente tira a dúvida, assim, de vocês aí, quando for vocês precisarem, ok? Deixa eu ver aqui, essa tela aqui. Vou compartilhar a tela com vocês da gramática. Então, vamos lá, até agora nada. Isso, está entrando. Isso, entrou. Olha o Ivan. Ivan chegou. Chegou no pedaço, né, Ivan? Bom, os adjetivos em hebraico, tá? Bom, vamos tentar ver se a gente consegue dar uma arrancada aí nesse quesito aqui dos adjetivos. O que é um adjetivo? Adjetivo é aquilo que expressa qualidade, ok? Se alguém tiver alguma dúvida durante a apresentação, vocês estão vendo a gramática, a apostila? Dá para ver aí na tela? Sim, pastor. Sim. Tá. Sim, dá sim. E o mouse, você vê o mouse correndo? É porque eu não estou vendo. Eu tô vendo, acho que a gente tá vendo, eu pelo menos estou vendo sim. O mouse também. Tá. Não, eu estou perguntando porque eu não tenho um retorno daquilo que eu estou projetando. O Meet não deixa. Bom, então assim... Tô vendo sim. Tá vendo, né, Ivan? Então, hoje eu vou falar sobre os adjetivos, tá? O que são os adjetivos em língua hebraica? Ô Luiz Henrique, Shalom Adonai, seja bem-vindo aqui nessa parte do corpo de Cristo que ama você, meu brother. Bom. Shalom Adonai, pastor. Amém. Todá é obrigado, tá? Então, assim, Thank you. os adjetivos. Existem poucos adjetivos em hebraico, pouquíssimos, né? A língua hebraica ela não trabalha muito com essa questão dos adjetivos. Adjetivo é aquilo que dá qualidade, né, a uma pessoa, uma característica, né? Adão vermelho. O vermelho aí é um adjetivo, né? A qualidade do Adão é ser vermelho. Então, vermelho adjetivo é aquilo que dá qualidade e ao substantivo ou ao sujeito. E sempre o adjetivo em hebraico, ele sempre concorda em gênero e número com o substantivo. Então, se o substantivo é feminino, o adjetivo é feminino. Se o substantivo é masculino, o adjetivo é masculino. Se é masculino, substantivo masculino plural, o adjetivo será adjetivo masculino plural, tá? Vai concordar em grau e número com o gênero. Em gênero, né? Daí onde estou passando o mouse, pessoal, tem aqui, ó, masculino singular. Essa palavra aqui é tove. Tove. Se alguém tiver a gramática e a parte física, é só escrever tove, que é a pronúncia. Tove significa bom, tá? A palavra na sua raiz sem sufixo. Tove é um substantivo masculino singular que significa bom. Flat tove. Flat é bom, né? O Luiz Henrique tove. Luiz Henrique é bom. André tove. André é bom. Se eu quero falar um adjetivo aí no plural, né, masculino plural do adjetivo, falar bons, o que eu faço? Percebo que no singular aqui está a raiz. Está a raiz do adjetivo. Aqui também está a raiz tove, porém, foi acrescentado um irik, iud e mem. Irik, iud e o mem. Né?
esse acréscimo aí, em língua portuguesa, é ime, 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 tá? Então, eu pego o tove, a raiz, e acrescento o ime. Digo tovim, tovim. Flat, Ivan, André, Luiz Henrique, Marciano, tovim. Todos nós somos bons, tá? Somos bons. O que é que diferencia o masculino plural do masculino singular? O masculino singular, o adjetivo, ele não tem uma terminação fixa. Ele é feito, pode vir qualquer terminação. Já todas as vezes que aparecer um adjetivo masculino plural, ele sempre virá acrescentado dessa letra aqui, do irik, yud e mem, tovim, tá? Quando for singular, aí nós temos aqui, ó, a mesma raiz, ó, tove, aqui no feminino singular tem a mesma raiz, o tete, o rolen cheio e o vete. O que acrescentou aqui? O kametz rei, o kametz está aqui embaixo, esse tzinho, essa vogal, e o rei. Então, teve o acréscimo do kametz rei. A pronúncia dessa terminação aí é a. Então, se é feminino singular, eu vou dizer tová. Ok? Tová, boa. Leia, tová, Ishá, Eshet e Jacob. Leia era uma boa mulher para Jacó. Ou Raquel, Tová, Eshet e Jacob. Raquel era uma boa mulher de Jacó. Então aí você percebe que eu usei no feminino, daí eu coloco o adjetivo no feminino também, tá? Então tem que concordar. Se eu estou falando no singular, então vou colocar aqui o tová. Então, quando eu quero traduzir boa, o que me indica que isso aqui é feminino? É a terminação dessa palavra. Olha só, a terminação dela em kametz e rei, boa, tová. Quando eu quero falar de boas em hebraico, eu vou aqui e acrescento tovot. Tovot significa boas. É o feminino plural. Tovot. Tá? O que acrescentou aqui? Ó? Percebam que a mesma raiz, é raiz, né? Que a gente tem tete. Se tiver alguém pedindo para entrar, vocês me avisam, tá? Acho que vai pedir para entrar pelo celular, porque eu não... Então, a mesma raiz que tem o tete, o role e o vav... Só um minutinho aqui. Vou ligar aqui. Estou com soluço, pessoal. Eu vou ligar aqui para ver se tem alguém pedindo para entrar, porque normalmente eu não vejo. Segundo ano, terceiro ano. Segundo ano. Espera aí só um minutinho. Segundo ano. Então, assim, vou abrir aqui na turma de vocês. Se alguém pedir para entrar, eu vejo aqui. Então, a raiz permanece igual. O tete, o rolen cheio e o vete, tá? E o que acrescentou aqui no feminino plural? O rolen cheio, que é esse aqui onde eu estou passando o mouse, e o tav, tá? O ot, essa terminação ot. A raiz de tov mais a terminação ot vai ser classificada essa palavra como feminina plural. Aí eu vou pronunciar tovot, tá? Então eu digo assim, tove, bom. Tovim, bons. Tová, boa.
tovote, boas. Isso a gente faz com qualquer adjetivo. Eu vou pegar um adjetivo aqui que não está aqui, mas ele está aqui embaixo, aqui, ó, grande, longo, né? Deixa eu subir um pouquinho. Aqui, ó, esse adjetivo aqui, ó, grande, longo, né? Grande. Eu falo, quando é homem, eu falo ish gadol, homem grande. Ish gadol, homem grande. Se eu quero falar no plural, eu digo anashim gedolim. Anashim gedolim, homens grandes. Se eu quero falar mulher grande, eu falo isha gadol, mulher grande. Se eu quero falar mulheres grandes, eu falo nashim gedolot, tá? Então, essas terminações aqui, elas não vão variar. Elas vão servir para fazer a flexão de qualquer adjetivo em língua hebraica, tá bom? Então, não vai variar de forma alguma. Então, esse aqui, o que seria bom, pastor? Decorar essa terminação. Masculino plural é in. Feminino singular é a. Feminino plural do adjetivo é ot. Tá? Alguém tem alguma dúvida para fazer dessa parte? Pode abrir o microfone e perguntar. Dúvida aí, Giovanete? Ivan, tem alguma dúvida? Estamos aqui para terminar. Tudo certo, tudo certo. Certinho? Beleza? Então vamos passar para a função. Quanto à função, né? Qual é a função do adjetivo em língua hebraica? Servindo para descrever ou limitar um substantivo, o adjetivo pode ser. Nós podemos ter dois tipos de adjetivos: o adjetivo atributivo e o adjetivo predicativo, tá? Então, olha só. Quando é que um adjetivo é atributivo? Vem depois do substantivo. Sempre o adjetivo atributivo vai vir depois. Vem o substantivo e depois é que aparece o adjetivo atributivo. O que mais ele é? É qualificativo, né? Ele qualifica um nome. O que qualifica um nome, um substantivo, nós chamamos de adjunto adnominal. Aquilo que qualifica um verbo, nós chamamos de adjunto adverbial, que está dando qualidade para o verbo. Em língua hebraica, o atributivo também pode ser equivalente em língua portuguesa ao adjunto adnominal. Todo mundo sabe o que é um adjunto adnominal. Adjunto adnominal é aquilo que qualifica um nome. Quando eu falo assim, mulher bonita, esse bonita é um adjunto adnominal. Por quê? Porque está qualificando um nome que é mulher. Entendeu? Essa é a explicação rápida aí, até da nossa língua portuguesa. Sempre que o substantivo tiver artigo, o adjetivo também terá. Olha os exemplos abaixo, né? Se tiver um artigo, o substantivo, o adjetivo também virá com artigo. Então, eu vou ler aí, ó, o primeiro exemplo. Um bom povo. Eu digo tove. Tove. Um bom povo. Tá? Eu estou preocupado se alguém está pedindo para entrar e eu não conseguindo ver. Parece que não. Deixa eu ver. Ninguém está pedindo para entrar, por enquanto. Então, olha só. Eu vou aqui, então, sempre que o substantivo tiver artigo, o adjetivo é antov, não tem artigo nem no an e nem no tove. Um bom povo, tá? Essa é a tradução. Agora, um bom povo. Esse adjetivo aqui é atributivo. Por quê, professor? Porque ele vem depois do substantivo. Olha só.
o substantivo é am, e o que vem depois é tov, que é um adjetivo. Outro exemplo está aqui embaixo, né? Já utilizando o artigo. Ha. Ha é artigo. Ha'am, hatov, o bom povo. Tá? Qual a diferença entre esse primeiro exemplo e o segundo exemplo? O primeiro exemplo, que não vem com artigo, ele é uma frase indefinida. Isso é subentendido, porque nós não temos artigo indefinido em hebraico. Não temos, só temos artigos definidos. Então, na ausência do artigo definido, entende-se que a frase é indefinida. Então, essa é a diferença entre a primeira e a segunda. Como a segunda frase tem o artigo no substantivo e no adjetivo, então a frase o artigo vai ser definido. Então, eu vou dizer Ha'am, Ha'tov, o bom povo. Se fosse uma tradução literal, diria Ha'am, o povo, Ha'tov, o povo, o povo, o povo. Mas não há necessidade, o bom povo, tá? Essa é a estrutura do atributivo. Lembre-se, o atributivo é um adjunto adnominal. Adjunto adnominal são complementos de nomes. Nomes, tá? São complementos de nomes. No caso, o que é o adjunto adnominal e na frase Antov, um povo bom, o Tov está no lugar de adjunto adnominal. Vamos para o predicativo. Né? O predicativo vem antes do substantivo, né? Lá o atributivo vem depois do substantivo. Agora, quando é predicativo, o adjetivo vem na frente do substantivo. Ele é também completivo. Isso é, ele é aquilo que nós chamamos em língua portuguesa de nosso predicativo. Se eu falar assim, o homem é valente, né? O homem é sujeito, é valente, é predicado, predicativo, na estrutura da língua portuguesa. Então, o substantivo predicativo é o mesmo predicativo que nós temos em língua portuguesa. Se eu falo o homem é bom, então eu tenho o homem e bom, né? É bom, é um predicativo. Então, ele é também completivo, tá? E nosso aplicativo, né? Nosso predicativo. O adjetivo predicativo nunca levará artigo. O adjetivo, nessa situação, ele nunca vai receber o artigo, nem quando o substantivo tiver, tá? Então, assim, o adjetivo nunca leva artigo quando é predicativo. Quando é atributivo, ele pode levar o artigo, desde que o substantivo tenha. Ele pode levar, como pode não levar o artigo. Então, eu vou dar uns exemplos para vocês aqui, ó. Tove, am. Tove, am. Tove, bom, am, povo. Tá, o tove está vindo na frente do substantivo. Então, qual vai ser a tradução? Como é um predicativo e não tem artigo definido, então eu vou dizer um povo é bom. Tá? Um outro exemplo aqui é com o uso de um artigo, o ha. Eu digo Tov ha'am. O povo é bom. Tá? O povo é bom. Então, essa aqui é a explicação do adjetivo. Pessoal, só um minutinho aqui, vou pedir um negócio aqui, que eu esqueci de pegar. Só um minutinho. Ô, Matheus, pega água para mim. Obrigado aí pela atenção de vocês. Eu pedi água, estou com sede já. Minha garganta está seca. Bom, sobre o predicativo, há alguma questão, alguma pergunta que alguém queira fazer? Se é necessário voltar à explicação, eu volto na explicação. Se alguém pedir, eu volto. Senão, eu vou tocando o barco para frente.
Todos entenderam o predicativo, então, né? O adjetivo predicativo. Essa questão da língua, ela é muito abstrata, né? Esses conceitos, adjunto adnominal, adjunto adverbial, predicativo, são coisas assim muito abstratas. Muitas vezes a gente não usa no nosso dia a dia. Mas como ninguém perguntou, vamos avançar. Olha o item 2 aí. Os adjetivos masculinos mais comuns. Então, pessoal, nós não temos muitos adjetivos em língua hebraica. Tem poucos adjetivos. Então, aqui tem alguns dos mais utilizados adjetivos em língua hebraica. Então, eu vou ler com vocês. Eu vou começar aqui no Gadol, tá? Gadol significa grande ou longo. Zaken significa velho, só para pessoas. Hadash, ou Hadassa, né? Significa novo. Hazak. Espere aí só um pouquinho. Matheus, esse copo aqui está com gosto de uma coisa ruim. Eu acho que está com gosto, foi usado lá. Você traz outro para mim, fazendo favor? Copo limpo, tá? Tá com gosto ruim. Não tá? Nossa, eu trouxe uma água aqui com... Lava o copo. Bom, então aqui o Hazak, que significa forte, tá? Raham significa inteligente e sábio. Tove significa bom. Yafe é igual a flat, bonito. Essa coisa belíssima que sou eu. Yassar significa honesto, justo, certo, direito. Mar significa amargo. Atsum significa forte e poderoso. As significa forte. Kadosh significa santo. Katon significa pequeno. Karov significa perto. Caché significa difícil, duro. Rav significa muito grande. Rahok significa distante, longe. Ram significa alto. Ra significa mal. Rishon significa primeiro, chefe, anterior. Rek significa vazio, vão. Rassa significa mal, perverso, culpado. Tamid significa completo, perfeito, tá? Então esses são os adjetivos mais comuns que nós vamos encontrar na Bíblia hebraica, ok? Eu vou repetir, vou ler mais uma vez para vocês, ó, bem devagar. Se vocês puderem ir transliterando na gramática de vocês, vai ficar fácil para o estudo, tá? Eu vou dar só um significado também. E vou ler bem devagar para vocês irem pegando aí a pronúncia. Reaquecendo as turbinas. A gente tem 3 meses para essas turbinas reaquecerem e depois a gente vai... Você lavou o copo agora? Mas se tiver sujo, não tiver lavado, vai estar com gosto ruim. Tá bom. Não é sua mão? Não, uai. Eu não coloco a mão dentro da água. Não está muito bom não, mas deixa aí. Deve ser a água. Olha só. Vamos lá comigo então, eu vou ler. Gadol, grande. Zaken, velho. Hadash, novo. Hazak, forte. Raham, inteligente. Tov, bom. Yafe, bonito. Yassar, honesto, justo, certo, direito. Mar, de Mara também. Mar, amargo. Mara, amarga. Atsum, forte, poderoso. Az, forte. Kadosh, santo. Katon, pequeno. Karov, perto. Cachê, difícil, duro. Rav, muito grande.
Rahok, longe, Ram, alto, Ra, mal, Lishon, primeiro, Rek, vazio, Rachá, mal, e Tamid, completo, perfeito. Então, esses são os adjetivos. O número é pequeno, tá bom? Agora vamos para a lição de número 13 da nossa gramática. Vocês verão que a declinação dos substantivos em grau, número e gênero é a mesma feita para os adjetivos, tá? Então, assim, a gente pega os substantivos. Em hebraico, os substantivos são classificados por gênero, masculino e feminino, e por número, singular, plural e dual. Singular só tem um, plural tem mais de um, e dual, pessoal, é aquilo que expressa pares. Isso aqui é o dual, ele expressa pares. O que expressa pares em hebraico? Quando eu falo regel, orelha, regel, eu tenho a orelha do lado direito e tenho a orelha do lado esquerdo. Quando eu falo ein, olho, né, eu tenho o olho do lado direito e o olho do lado esquerdo, tá? Quando eu falo yad, mão, eu tenho a mão direita e também tenho a mão esquerda. Tudo aquilo que é par, né? Shamaim, né? Céus, dá a ideia de duplo, de dois céus. É um céu que é visível e um céu que a gente não consegue ver. E aí é a morada, o paraíso, tá? Então, tudo aqui que traz a ideia de dois, em hebraico, nós chamamos de dual. Tem que dar a ideia de dois. Por exemplo, se eu falar homem, ish, é dual? Não, é singular. Eu vou conjugá-lo no dual? Não, vai conjugar no masculino plural normal, tá? Então, aqui tem um substantivo na lição 13 para a gente estudar, né? Esse substantivo está dividido em singular e plural. Tá? Então, nós temos substantivo singular masculino. Essa palavra aqui, ó, samek, surek, samek, samek, surek e samek. Significa, né, a pronúncia é sus, sus. Essa é a pronúncia dessa palavra aqui, sus, que significa cavalo, né? Cavalo. Não é sistema único de saúde, não, viu? Se bem que o pessoal que trabalha lá, de vez em quando, tem uns cavalos que atendem a gente. Mas sus significa cavalo. Percebam que a terminação do substantivo masculino singular não tem uma terminação fixa. Pode ter qualquer letra, pode ser essa terminação do substantivo masculino singular, tá? Depois a gente tem o singular feminino, que se eu quiser passar a palavra sus para o feminino, o que eu vou fazer? Olha, acompanha pelo mouse aí, ó. É só acrescentar o kametz e o rei. A. Isso é igual lá do adjetivo, né? Tov, tová. Aqui é sus, cavalo, sussá, égua, ou cavalo no sentido feminino, né? É égua. Então, sussá é égua. Bom, se eu quero agora transformar esses substantivos, né, para o plural, se for masculino, substantivo masculino plural, toda a palavra terminada em ik, ud, mem é um substantivo masculino plural. Adjetivo terminado em irik, ud, mem também é um adjetivo masculino plural. É a mesma, eu estou fazendo a comparação para que vocês vejam que é a mesma declinação. Para um é para o outro, tá? Então eu digo aqui, ó, peguei o sus e vou acrescentar o irik e o de men. Sussim, 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 que significa
cavalos, tá? Agora, se eu quero trabalhar com esse substantivo, fazer a declinação desse substantivo em hebraico, para falar éguas, né? Então eu pego a mesma raiz, ó, samek, surek, samek. Essa mesma raiz lá do SUS que eu já venho apresentado para vocês. O que vai ser feito? Eu só vou acrescentar o rolen vav mais o tav. Só vou acrescentar o rolen vav mais o tav. Então eu digo sussote. Sussote. Quando eu falo sussote em hebraico, significa éguas, tá? Então eu vou ler mais uma vez para vocês verem. Sus não tem uma terminação fixa. Cavalo. Sussá terminou em campos rei, é feminino. Então é égua, feminino singular. Sussim terminou em im, irikiud mem, significa cavalos. Sussote, feminino, o rolim vav e tav, ot, sussote fica éguas. Gente, com essa terminação vocês conseguem flexionar qualquer substantivo que eu passar aqui para vocês. É só acrescentar essas terminações que está aqui. Se pede masculino plural, acrescenta ir e ud men. Se é feminino plural, você acrescenta o rolen vav mais o tav. Se é feminino singular, você acrescenta o campus rei. Agora, o masculino não tem terminação, não tem regra para ele. Ok? Pessoal, essa foi uma explicação sobre a declinação dos substantivos em gênero, masculino, feminino, e grau, né? Em número, melhor dizendo, singular e plural. Sobre os substantivos, tem alguma pergunta que alguém queira fazer? Estou aqui para responder e ajudá-los nas suas dúvidas. Tem alguém que tem alguma dúvida? Pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Se ninguém abrir e perguntar, eu vou entender que vocês entenderam a explicação. Beleza? Pode prosseguir? Não há nenhuma dúvida, gente? Não? Então eu vou prosseguir. Bom, depois dos substantivos nós temos o quê? O dual, né? Na língua hebraica existe também o substantivo dual. Dual é aquilo que aparece aos pares na natureza, né? Como eu já falei, o que é o dual? É tudo que dá a ideia de par em língua hebraica é o dual. Então, mão tem duas, iad. Como que eu faço o dual singular tem uma terminação fixa? Não, também não, tá? Não tem. Iad, ain, regel, ozen, né? Não tem uma terminação fixa. O singular. Mas quando você pluraliza, a língua tem que soltar. Quando você pluraliza, olha, agora show de bola, hein? Falei certinho. Ai, ai, ai. Tem que falar devagar. Se falar com muita pressa, não sai nada. Quando você pluraliza o dual, haverá uma terminação da palavra que vai indicar que é dual plural. Qual é essa terminação? Yud, irik, mem. Se eu falo Yadain, Yadain. Quando eu estou falando Yadain, eu estou pluralizando a palavra mão. Mãos. Perceba o seguinte, professor, para aí. Parece que tem alguma coisa errada aí, né? O masculino plural, ele termina também com im. Da mesma forma que o dual termina com im. Espera aí, professor. Tá? Tem alguma coisa que está
não está funcionando muito bem. Como que eu vou saber quando é um, quando que é outro? Olha só, gente. A diferença do substantivo plural masculino, que é iud, você tem o irik, que é esse pontinho de baixo do samic, o iud e o mem. Essa estrutura aqui é do substantivo masculino plural. Agora, olhe comigo, vamos lá embaixo. Lá embaixo, vai com seus olhinhos, lá embaixo e olhe. Essa terminação aqui não é igual à terminação do substantivo masculino plural. Por que que eu falo que não? Porque aqui é iud, irik, mem. Se for iud, irik, mem nessa sequência, o dual é plural. Ó, a sequência do substantivo masculino plural é irik, iud, mem. A do dual é iud primeiro, depois vem o irik, depois vem o mem. É dual. Se for masculino plural, é irik primeiro, segundo o iud, depois por fim vem o mem, o substantivo masculino plural. Se for dual, é iud, irik, mem. Então, primeiro iud, segundo. Então, a posição do irik é que define se a palavra é um dual plural ou é um substantivo masculino plural. Tá? Essa é a diferença. Ok? Ô, Luiz, nós já fizemos essa lição aí do texto 5, da página 59, né? Não me recordo não, pastor. Página 159. É para destacar lá eu vou abrir lá na página 159. É que vocês fizeram tanto trabalho de hebraico que até mais importante que está tendo a gente está explicando. Página 59. Eu estou na página... Eu acho que foi feito, sim. Tá? Depois eu vou dar uma olhada no meu WhatsApp e eu acho que já foi feito, sim. Vamos voltar lá. Beleza? Aí eu quero... Agora eu vou falar sobre os... falei sobre os adjetivos, sobre os substantivos. Agora eu vou falar sobre o construto. Essa matéria eu acho que é até nova. Professor, Então, pode falar. a 59 foi feito sim, o exercício. Já foi feito, né? Então tá. Já foi feito, eu tenho aqui. Tá. Então fez mesmo. Fez bastante. Então essa matéria aqui eu acho que talvez seja até mais recente, né? Lição 14. É o construto. O construto. São frases que estão em construto. Em status construtos que a gente fala. Se a gente tem uma oração com dois substantivos, um substantivo está em status absolutos e o segundo substantivo estará em status construtos. Então, nesta parte da lição 14, eu estarei fazendo a exposição do que é o construto, tá? Quando em hebraico, quando queremos denotar posse, tá? Por exemplo, quer falar assim, carro do Pedro, casa da Mayra, livro do Luiz, loja do Ivan, salão da Gilvanete e do Marciano. Quando eu falo esse de, eu estou denotando, dando a ideia de posse, tá? A posse. Então eu falo mão do menino. Se eu falo mão, essa mão é do menino. Então há uma relação aí de posse. Então o construto ele expressa, ele denota posse.
fazemos uso do construto na relação genitiva, assim, para dizer cavalo de Davi, sus David, né? Cavalo de Davi, usamos para expressar o de uma terminação diferente do substantivo possuído. O hebraico bíblico não utiliza de indicando pós, apenas coloca lado a lado os dois substantivos, modificando a terminação do substantivo possuído. Lembre-se, no estado construto, o substantivo nunca tem artigo. Então, assim, exemplos aqui de transformações de palavras que vão estar em construto. Então, construto, para uma frase estar em construto, você tem que analisar, tem que ter dois substantivos. Professor, faz substantivo com verbo? Não. O construto se constrói com dois substantivos. O primeiro substantivo é absoluto e o segundo substantivo é construto. O primeiro substantivo no construto é indefinido, o segundo define o primeiro construto. O construto também pode alterar a terminação do seu construto, né? É isso que a gente vai ver agora. Pode fazer alteração da terminação, né? Para dar a ideia que aquela palavra está em status construtos, né? Então, eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês. Ó, o masculino singular, sus, cavalo, está em estado absoluto. O masculino plural, sussim, cavalos, está também em estado absoluto. O feminino, sussá, égua, também está em estado absoluto. E o feminino plural, éguas, está em estado absoluto. Quando eu desejar passar essas palavras todas para um estado de construção, para um estado de posse, né? Cavalo de alguém, cavalo de Davi, cavalo de Abraão, cavalo de Leia, cavalo de Raquel, eu tenho que pegar esse substantivo e transformá-lo no estado de construção, nos status construtos, ou no construto. Então, se for masculino singular, vocês podem perceber pela gramática, eu estou passando o mouse, não sofre nenhuma alteração. Como que eu vou saber, professor? É o contexto. Pessoal, o hebraico, a Bíblia hebraica o tempo todo, o que define o que é a palavra, o significado, é o contexto. Se o contexto dizer que é naquela palavra que é fogo, mas todo o contexto está determinando que é água, mesmo sendo fogo, vai ser introduzido como água. Eu estou falando isso para vocês que o que determina sempre é o contexto. Essa palavra não significa isso. Não, o contexto fez ela significar. Tá? Então, por isso que é importante a gente compreender a questão dos conceitos. Então, olha, do contexto. Então, sus é cavalo de, mesma terminação do substantivo absoluto. Quando eu passo essa palavra para o masculino plural, substantivo masculino plural, e quero que essa palavra sustenha a ideia de que ela é de posse, então eu vou acrescentar aqui o sereiude, tá? Sereiude, que está em evidência. Eu vou dizer sucei. Sucei. Quando eu falar sucei, são cavalos de, né? Quando eu for colocar o feminino singular em construto, percebam que vai haver uma pequena diferença. Muitas vezes imperceptível. Por quê? Se for absoluto, a terminação é cames, rei, a. Né? A terminação, quando for no singular, eu vou colocar patá, tave. Olha só, parece, as duas letras são parecidas, parece ser uma transformação suave,
mas que faz uma baita de uma diferença em termos de significado. Sussá é égua e sussate é égua de. Então, o que está fazendo essa palavra feminina ser construto? O tave, tá? Normal dela é sussá, no construto vai ser sussate. Sussate Rahel, égua de Raquel. Sussate Sara, né? Égua de Sara. Depois eu tenho a palavra sussote, que é a terminação dessa palavra. Sussote é o rolen cheio com tave. Professor, não tem nenhuma mudança entre o absoluto e o construto. Não tem, são iguais. O que vai determinar se essa palavra está em construto ou não? É o seu contexto, tá? Sempre quem determina, quem manda, é o contexto. Então, assim, você vai ter, a gente, quando for deparar com isso aqui, a gente tem que ter o domínio do contexto. Se o contexto está determinando que é um construto, daí a gente faz o construto, ok? Sobre essa declinação aqui, pessoal, desse quadradinho que eu acabei de explicar. Tem alguma dúvida? Alguém queira falar alguma coisa? Não há dúvida? Beleza? Podemos prosseguir, então. Se tiver dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Eu estou aqui também para tirar as dúvidas e tentar clarear essa matéria que é tão complicada, né? Não é muito fácil. Principalmente agora que vocês estão tendo, nesse ano, teve contato com essa matéria e também teve contato à distância com ela também, né? Então, assim, isso acaba gerando um trauma em vocês com relação à matéria. Não com relação ao professor, né? Porque esse professor aqui é um doce de... é um doce de gente, né? Mamão com açúcar, né? É uma pessoa muito fácil de lidar. Né? O André concorda comigo. Bom, o construto do substantivo dual tem terminação igual à do substantivo masculino plural. A terminação do construto, né, do substantivo masculino plural em construto é sussei, e se eu pegar uma palavra em dual, vai ser essa terminação ei. Por exemplo, yadain, mãos, eu quero falar mãos de, eu falo iadei. Eu coloco o sere e ud, tá? Tem a mesma terminação. Construtos que sofrem outros tipos de alterações vocálicas, algumas palavras hebraicas sofrem alterações vocálicas, diferentes das expostas acima, quando no estado construto. Por isso, a melhor forma de saber o construto da palavra é conferir no dicionário. Então, vamos ver muitas palavras em hebraico, a gente não sabe se elas estão em construto. Na realidade, estão, não tem nenhuma evidência. Então, aqui tem alguns exemplos, né, que eu vou ler com vocês aqui, de palavras que são construtos. Muitas vezes a gente não entende o porquê ela está nessa classificação de construto, tá? Então, o primeiro exemplo está aí, ó, casa do rei. Aqui a palavra bait, casa, sofre alterações vocálicas, né? Então, aqui, ó, começando aqui do lado direito, quando eu estou passando o mouse, eu digo bait, que significa casa. Hameler significa o rei. Bait significa casa. Hameler, o rei. Se eu quero colocar essa palavra bait em construto, né, vai sofrer alterações vocálicas. Quais alterações vocálicas que a palavra que está em construto vai oferecer, vai receber? Percebo que debaixo do bet tem um serê. Enquanto que ele é absoluto, tem um patá. Olha o primeiro exemplo. Então, no segundo exemplo, então dá para a gente ver que mudou a vogal de serê, de patá para serê. Então, se é que está em construto, então vou dizer beit hameler, beit hameler.
casa do rei. O segundo exemplo aí são os filhos de Israel, né? Gente, essas alterações aí a gente só sabe que está em construto por causa do dicionário, porque não é de fácil entendimento, não tem regra para elas. O problema do hebraico é esse, tem muita exceção, né? Muitas vezes a gente fica preso a querer entender as exceções, e as exceções muitas vezes não são entendíveis, né? Porque a exceção não obedece nenhuma regra da linguagem, da gramática normativa de todas as línguas, né? O português tem bastante. Então, segundo exemplo, filhos de Israel, aqui a palavra vem banim. Banim significa filhos, sofre uma alteração vocálica. Vou dar o exemplo, começando aqui pelo lado direito, tá? Onde estou passando o mouse. Tem um lado direito, então eu digo Benim, filhos. Israel. Benim Israel. Absoluto, absoluto. Filhos Israel. Mas eu quero agora provocar uma situação de posse, tá? Uma situação de posse. Então eu digo aí, eu vou mudar as vogais. Percebo que aqui o ir e o ud sai e vai ficar o sere e ud. É o shevá, sere e ud, são as vogais. Essa modificação das vogais vai indicar que essa palavra banim entrou em construto, em estado de posse. Então eu vou dizer Benei Israel. Benei Israel significa filhos de Israel. Benei Israel. Benei, filhos de Israel e Israel. Tá? Um terceiro exemplo. Gente, isso aqui só sabe por causa da gramática, não tem regra não. Tá? Um terceiro exemplo é quando nós falamos filhas do rei. Aqui a palavra filhas em hebraico é banot. Banot, que significa filhas. Sofre uma alteração vocálica. Então eu digo o seguinte, banot hamelech. Banot significa filhas. Hamelech significa o rei. Se eu quero falar filhas do rei, então eu vou dizer Benot Hamelech. Percebam que o que modificou só foi a vogal. No construto, a vogal que aparece debaixo do bet é o kametz. E quando está em estado absoluto, a vogal que aparece debaixo do bet é o shevá. Então, essa mudança colocou a palavra filhas em construto. Então, passa a ser filhas de, ou filhas de, tem o o lá, né? Filhas do rei. Eu digo Benot Hamelech. Então, essa aí é a explicação dos sufixos pronominais. Dos sufixos pronominais, não. Dos adjetivos, dos construtos, né? Quando está em construto e quando está em absoluto, tá? Uma pergunta por parte de vocês? Uma pergunta, Pedro? Não, pastor. Está claro? Está claro, porém não é fácil. Está claro, mas não é fácil. Mas faz parte, é assim mesmo. É a natureza, tá? Bom, agora vamos para uma parte que nós chamamos de sufixos pronominais. Essas aulas gravadas, essas aulas remotas, né, quer que seja aqui pelo Meet, eu estou fazendo pelo Meet para poder compartilhar a tela com a gramática. Mas acho que em Salmos a gente está fazendo pelo Zoom, né? Eu fiz pelo Zoom ontem. Foi pelo Zoom, né?
Então, assim, então eu resolvi hoje utilizar o Meet até eu ter o domínio do Zoom. Porque assim, eu estou gravando a aula, depois eu disponibilizo o link, que eu vou postar lá no Galileu, que daí você pode ligar no celular, ficar ouvindo essas explicações, vai interiorizando aí as regras, tá? Hebraico é muito importante para a vida do pregador, hebraico e grego. Por quê? Porque quando você vai poder ler a Bíblia nas suas línguas originais e vai ver as interferências aí do possível tradutor aí das sociedades bíblicas do mundo afora. E eles interferem bastante. Então, é bom a gente estudar para termos aí uma visão, uma formação mais sólida da teologia bíblica, né? Isso aqui vai ser a sustentação da teologia bíblica, tanto do Antigo como do Novo, advém das línguas originais. Okay? Então, por isso que a gente se esforça aqui para passar, assim, pelo menos noções da língua hebraica. Bom, vamos falar sobre os sufixos pronominais, né? Os sufixos pronominais hebraicos são abreviações dos pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? Vou lembrar com vocês. Ani, atá, at, hu, ri. Ani, eu. Atá, tu, masculino. At, tu, feminino. Hu, ele. Ri, ela. Anarno, nós. Aten, vós. Aten, vós, feminino. Hen, eles. Hen, elas. Então, os sufixos pronominais, eles são abreviações dos pronomes pessoais. Podem ser fixados a preposições, partículas, substantivos e verbos. Sufixos pronominais podem aparecer em qualquer palavra da língua hebraica. Qualquer uma pode utilizar o sufixo pronominal. Tá? São construídos a partir da fórmula do construto. Olha só, quando eu tenho uma palavra com sufixo pronominal, o substantivo que vai receber o sufixo pronominal, ele vai ter que estar no construto. Então, fez sentido a gente explicar o construto acima para vocês, tá? Então, a palavra ela se transforma no construto e daí ele recebe, essa palavra recebe o sufixo pronominal, que nada mais que são os pronomes pessoais em língua hebraica, aniataat, ruhi, anar, naten, aten, hem, hen, tá? Então tem uma tabela aí que dá para a gente ver que o sufixo pronominal com a palavra masculina. Então é construído com construto mais final dos pronomes. Então vou começar aqui do meu lado esquerdo, tá? O singular, aqui onde eu estou passando o mouse. Você pula aqui, ó, substantivo sufixado, pronome e construto. Então, vou pegar esse construto aqui, ó, sus, cavalo de, tá? Toda palavra que leva o sufixo pronominal, ele vai entrar em construto. Qual é o pronome que vai influenciar para eu falar meu cavalo? É o pronome pessoal que está aqui, ó, eu, ani. O que eu pego do ani? Eu pego o irik e ud, olha. Eu pego o irik e ud e adiciono na raiz da palavra sus. Eu vou dizer sussi, meu cavalo. Arri, meu irmão. Elohi, meu Deus. E assim sucessivamente. Esse i terminado aí dá a ideia de meu. E está vendo que o sufixo pronominal está sendo traduzido como pronome possessivo. Meu, teu, vossos, nossos, deles. Olha só a segunda carreira aqui, ó, no feminino singular. No no masculino singular. Sus, cavalo de. Aí eu tenho o pronome de onde eu vou tirar o sufixo pronominal. Atá. Eu vou tirar essa parte aqui do meio. Necessariamente só o A.
né? Está sublinhando o tab também. E vou acrescentar no final da raiz. Lá, ó, eu vou dizer sus-ha, para dizer teu cavalo. Outra, lá no feminino singular, sus, cavalo de, né? Eu vou utilizar aqui o pronome at, que é tu feminino, só o chevar. Então eu vou pronunciar, para falar teu cavalo no feminino, eu vou dizer su-ser. Su-ser. O masculino, terceira pessoa, sus, novamente, no construto. Eu vou pegar a interferência do ru, que é ele, que vai ser representado pelo rolen vav, e eu vou dizer sussô, cavalo dele. Sussô, cavalo dele. Depois nós temos aí a terceira pessoa feminino, sus, né? Eu vou pegar do pronome he, a terminação, a indicação que vai ser um feminino singular, para dizer cavalo dela, né? Ó, acrescentou aqui o rei. Eu pronuncio então sussa, sussa, que é cavalo dela. No primeira pessoa do comum plural, sus, cavalo de, eu vou utilizar alguma coisa que me indique aqui no meio do pronome pessoal. O pronome pessoal da primeira comum singular é o anarno. Anarno, tá? Então eu digo suceno. Quando eu digo suceno, estou falando nosso cavalo. Aí eu pego aqui o segunda pessoa masculino plural, sus, cavalo de. Eu vou buscar o sufixo do aten, que é vós, e vou acrescentar aqui no final. Necessariamente eu peguei só o men, tá? Mas acrescentei o kaf. Eu vou dizer cavalo, vosso cavalo, eu pronuncio sus-ha, vosso cavalo. Aqui o feminino segunda pessoa feminina plural. Sus, o pronome que vai me dar sustentação para colocar o sufixo nominal é aten. Então eu coloco sus-hen, para dizer cavalo dela. Cavalo dela. Não, cavalo vosso, que é segunda pessoa. Aqui embaixo, para colocar cavalo deles, né? Eu uso o sus no construto, vou lá no pronome hen, pego só o men e acrescento Susan, cavalo deles. Se eu quero utilizar o sus aqui, cavalo, para mulher, eu vou lá no substantivo feminino plural da terceira pessoa e acrescento o num, para dizer Susan, cavalo dela. Se vocês perceberam, nós temos duas tabelas, né? Esse daqui quando o substantivo está no singular, que eu passei. Nessa segunda tabela aqui é quando o substantivo está no plural, tá? Então, por isso que é diferente. Então, a gente vai explicar essa parte aqui para vocês. Então, eu digo assim, ó, sucei. Quando eu digo sucei, é o construto de cavalos de. Vou pegar o pronome ani e vou utilizar o iude para indicar que é primeira pessoa comum singular. Então eu digo sussai. Sussai é meus cavalos, a tradução. A segunda masculina singular, sussei, continuo pegando
no construto, cavalos de, aí eu vou para o pronome atá, e vou pegar só o kametz aqui, e vou acrescentar lá no final. É suseiha. Na realidade, estou acrescentando o iud, o raf e o kametz. Essa é a terminação para teus cavalos. Na gramática, aí, ele não colocou no plural o pronome. Foi um erro de língua portuguesa. Aí vocês podem acrescentar, colocar aí, teus cavalos. Tá? O feminino, a mesma coisa. Susei, né? Cavalo de. Eu pego o at. Eu vou pegar só esse chevá. E, ao fazer o susei com o sufixo pronominal, eu vou colocar iud, irik, raf e chevá. Para dizer suseiha, teus cavalos. Terceira pessoa masculina singular, susei, cavalos de. Eu vou pegar alguma coisa aqui do ru, vai ser só o vav, né? Acrescentou iud, o vav, já está com o sufixo pronominal, eu vou dizer susaive. Susaive, cavalos deles. O feminino, eu faço aqui, susei, cavalos de, vou lá no ri, que é o pronome ela, e vou acrescentar só o iud, irik, rei e kametz, para dizer, pronunciar suseiha, cavalos delas. Aqui nós temos o plural, para falar nossos cavalos, né? Pego lá no construto, da mesma forma, cavalos de, utilizo o pronome anohi, nós, e eu vou pegar só a terminação nu, né? Acrescentei iud, nu. E quando eu falo suseino, nossos cavalos. Aqui no segunda masculino plural, susei, cavalos de, aí eu pego lá do pronome mem, sofit, né, atem, e vou acrescentar yud, kaf, segol e mem, sofit, para dizer suseihem, cavalo, vossos cavalos. No feminino, segunda pessoa, tá, susei, cavalos de, vou utilizar o pronome atem, vou tirar o num, pego o substantivo em construto e acrescento iud, raf, segol e num, para pronunciar suseihen. O de cima é suseihem e o de baixo é suseihen, para dizer cavalos deles. Aí na terceira pessoa plural, masculino plural, susei, tiro a característica do pronome hen e vou colocar o sufixo pronominal. Vou tirar só o men aqui, mas lá com o substantivo será acrescentado iud, rei, segol e mem, para pronunciar suseihem, cavalos deles. Susei, cavalo de, tá? Pego lá do pronome hen, né? Vou tirar só o num, peguei o substantivo em construto susei e acrescentei aí iud, rei, segol e num, para dizer suseihen. O de cima é suseihem e o de baixo é suseihen, que significa cavalos delas. Pessoal, esse é o sufixo pronominal junto com as palavras femininas. Então, as palavras masculinas, né? Então, quando tem palavras masculinas e tem sufixo pronominal, a ideia do sufixo, ele representa pronome possessivo aí na língua portuguesa, quando está com substantivo. Quando tiver com verbo, ele vai sofrer uma modificação, ele vai representar os nossos pronomes oblíquos, tá bom? Vocês querem falar alguma coisa? Porque eu estou morto de canseira já, tanto falar. Não, professor, acho que tá bom por hoje, né? Porque senão a gente vai dar um trem na cabeça, né? Então tá, eu já tô quase tendo um infarto aqui.
Então tá, por hoje, pessoal, é só. Então, se tiver pergunta, pode fazer. Não tendo pergunta, a gente encerra a aula. Para mim, Beleza? Pode falar, Giovanete. beleza, pastor. Beleza? Vamos dormir na paz. Beleza, pastor? Então, vamos, ora aí, Giovanete. Pastor. Ora aí pra gente dormir tranquilo. Faz uma oração final. Amém? Amém. Amém. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais este dia, Senhor, pelos seus ensinamentos, Pai, por tudo que o Senhor fizeste, Senhor. Nós te pedimos, Pai, uma boa noite de descanso e um amanhecer abençoado também contigo, Jesus. Te peço, Senhor, esteja guardando cada um, Senhor. Nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Deus abençoe todos vocês, que tenham uma ótima noite de descanso. Tá? Deus abençoe. Amém. Boa noite.